Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Portal de Neurobiologia da UF. Nesta videoaula, continuaremos o assunto sobre o sistema somatosensorial, falando um pouco sobre a dor. A dor é definida como uma experiência angustiante associada a uma lesão tecidual, atual ou potencial, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Já a nocicepção é o componente fisiológico da dor e consiste nos processos de transdução, transmissão e modulação de sinais neurais, gerados em resposta a um estímulo nocivo externo. Sabemos que a dor pode gerar sensações distintas, como formigamento, queimação, a dor propriamente dita e picada. Também sabemos que a dor é subjetiva e depende de inúmeros fatores. Dessa forma, ela se torna produto de vários sinais neurais, que serão interpretados pelo encéfalo. A dor pode ser classificada em dor aguda e dor crônica. A dor aguda é aquela que surge repentinamente e alerta o indivíduo sobre alguma lesão. Já a dor crônica pode durar de semanas a anos e não tem nenhuma função útil. É importante saber que a dor cumpre uma função protetora, indicando possíveis lesões. Assim, caso ocorra alguma insensibilidade, uma lesão pode não ser percebida e se tornar permanente. Os receptores da dor, conhecidos como nociceptores, são normalmente terminações nervosas, localizadas em áreas da pele, articulações e músculos. Eles são ativados por estímulos nocivos. Dessa maneira, os nociceptores térmicos respondem a temperaturas extremas, os nociceptores mecânicos respondem à pressão intensa, e os polimodais respondem a estímulos mecânicos, térmicos e à liberação de mediadores químicos. Por último, temos os nociceptores salientes, que se localizam nas vísceras e respondem a inflamações. De forma geral, o processo de transdução começa com a chegada do estímulo nocivo ao nociceptor, abrindo canais iônicos e despolarizando a célula. Isso faz com que o nociceptor dispare potenciais de ação, que serão transmitidos a fibras aferentes até a medula espinhal. Além disso, células que são lesadas vão liberar substâncias, como proteases e ATP, que abrem canais iônicos na membrana do nociceptor. Existem diversas doenças associadas à mudança na atividade dos nociceptores. Duas delas que merecem destaque são a allodynia e a hiperalgesia. Como vemos no gráfico, a allodynia ocorre quando um estímulo que normalmente não provocaria dor, como o leve toque de uma pena, ocasiona a dor. Entretanto, essa dor para na ausência do estímulo. Já a hiperalgesia acontece quando há uma resposta exacerbada a estímulos dolorosos. Nesse caso, a dor persiste mesmo na ausência do estímulo doloroso. É importante destacar que o tipo de fibra que se liga ao nociceptor irá definir se a dor será forte e rápida, também chamada de primeira dor, ou se será uma dor mais prolongada, chamada de segunda dor. Dessa forma, fibras do tipo A delta irão se ligar a nociceptores mecânicos e térmicos, transmitindo a primeira dor. Por outro lado, fibras C de pequeno diâmetro e sem mielina irão se ligar a nociceptores polimodais, transmitindo a segunda dor, uma dor mais lenta. Quando uma lesão ao tecido visceral é percebida como originada de uma região da superfície do corpo, temos um fenômeno chamado de dor referida. Isto ocorre pois fibras aferentes nociceptivas das vísceras e fibras de áreas específicas da pele acabam convergindo nos mesmos neurônios da medula. Dessa forma, o encéfalo associa de maneira equivocada o sinal de um órgão visceral a uma área da pele. Um exemplo de dor referida é o caso do infarto do miocárdio, no coração, onde a dor é sentida na superfície do ombro e no braço esquerdo. Depois que o estímulo nocivo chega aos nociceptores, ele precisa percorrer uma via para que seja interpretado no córtex. Esta é a via da dor, que pode percorrer 5 tratos: o espino talâmico, o espino reticular, o espino mesencefálico, o cérvico talâmico e o espino hipotalâmico. O principal trato que estudaremos é o espino talâmico. Nesta ilustração, vemos uma visão geral da via ascendente da dor. Em temos o estímulo nocivo causando a despolarização e formação de potenciais de ação no nociceptor. O estímulo doloroso é então conduzido através de fibras nervosas até a medula espinhal, como mostrado em 2. Em 3, vemos o trato espinotalâmico ascendendo até a região do tálamo, que está descrita em 4. A partir daí, a informação nociceptiva chegará ao córtex, onde será finalmente interpretada, como vemos em 5. A percepção da dor pode ser modulada por mecanismos neuronais ascendentes, originados da periferia do nosso corpo, ou então por mecanismos descendentes, originados do próprio sistema nervoso central.
O mecanismo ascendente está relacionado com os diferentes diâmetros e velocidades de condução das fibras nervosas. Assim, como a informação tátil alcança o sistema nervoso central antes da informação relacionada com a dor, por mecanismos de inibição, a via nociceptiva pode ser inibida. É dessa maneira que, por exemplo, massagens em áreas doloridas provocam certo alívio. O mecanismo descendente de modulação da dor, por sua vez, envolve duas áreas: a chamada substância cinzenta periaquedutal, com a sigla PAG em inglês, e o chamado núcleo magno da RAF. Os neurônios do núcleo magno da RAF ativam interneurônios que liberam um mediador químico chamado serotonina. É importante também destacar a ação dos opioides. O opioide mais conhecido é a morfina. Porém, descobriu-se que o próprio sistema nervoso central produz peptídeos endógenos semelhantes à morfina, e estes foram chamados de endorfinas, agindo de maneira similar, também inibindo a dor. Neste esquema, podemos visualizar o mecanismo descendente de inibição da dor, também chamado de modulação central, com a substância cinzenta periaquedutal e o núcleo magno da RAF, estimulando o interneurônio inibitório e, por fim, liberando serotonina. Já no canto inferior, vemos o mecanismo ascendente da inibição da dor, também chamada de modulação periférica, com a informação tátil alcançando o sistema nervoso central e, por fim, inibindo a via nociceptiva.